Êxodo, capítulo de número 2. Livro do Êxodo, capítulo de número 2 e o verso de número 11. Procura dando glória a Deus e dando aleluia. Livro do Êxodo, capítulo de número 2 e o verso de número 11. É o texto que nós vamos ler neste momento. Livro do Êxodo, capítulo de número 2 e o verso de número 11. Os amados encontraram, digam amém. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feriu a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia, e tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Amém? Levanta a tua mão, a Bíblia, para o céu e diga: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, fala comigo, porque eu creio no poder da sua palavra. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Podeis assentar, e aos que tiverem razões para ser grato a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus e vitória aí. Mas é bem forte, batendo palma e dando glória a Deus e dando aleluia. Mas adore a Ele de verdade. Amados, hoje Deus colocou uma pergunta no meu coração para tratar com os amados. Nós sabemos quem é Deus, nós sabemos o que Ele é capaz de fazer, nós sabemos a soberania de Deus, mas a pergunta é: quem somos nós? Quantos aqui têm ciência de que você sabe quem Deus é? Levanta a mão e dá glória a Deus. Você sabe quem é Deus. Boa parte de nós, se não todos, já vivemos uma experiência com Deus. Mas existe 2 vertentes interessantes que nós precisamos falar delas, e nós não falamos. Todos nós temos uma preocupação muito grande sobre a nossa reputação, o nosso bom nome. Aliás, o livro de Provérbios, ele diz que é melhor o bom nome do que muitas riquezas da terra. E é nítido, é legítimo a preocupação que nós temos com o nosso bom nome. O que as pessoas estão pensando de mim? O que as pessoas vão dizer ao meu respeito? O que as pessoas estão falando acerca da minha pessoa? E isso faz com que nós vivamos em constante atenção para que as pessoas não tenham um mau pensamento acerca da nossa parte, um mau pensamento acerca da nossa conduta, um mau pensamento acerca do que nós somos e o que nós fazemos. Quando nós estamos diante dos olhares das pessoas, nós tomamos o máximo cuidado para que as pessoas não tenham ou não pensem
algo negativo acerca de nós. Mas quando nós estamos sozinhos, é que o nosso caráter ele vai ser revelado. Quando eu estou rodeado de pessoas, eu preocupado com a minha reputação, é evidente que algumas coisas eu vou deixar de fazer, outras coisas eu vou deixar de falar, preocupado com a minha reputação. Mas quem somos nós quando nós estamos sozinhos? Quando nós estamos distante dos olhares de todos que nos rodeiam? Quando nós estamos distantes de uma multidão de testemunha? Qual é a nossa postura quando não tem observadores à nossa volta? O que nós fazemos fora dos olhos das pessoas revela verdadeiramente o caráter que nós possuímos. O texto do Êxodo, capítulo 2, está falando de Moisés. Você conhece a história de Moisés? Moisés é aquele mesmo libertador de Israel. Deus usou a vida de Moisés para trazer livramento ao povo. Deus usou a vida de Moisés para dar livramentos aos egípcios, ou melhor, aos israelitas que estavam no Egito. E Deus fez proezas a partir da vida de Moisés. Mas aqui tem uma parte da história de Moisés que é interessante de nós darmos luz e aplicarmos em nossa vida. O texto do capítulo 2 de Gênesis vai dizer que Moisés ele vai ver um egípcio agredindo um dos seus irmãos hebreus. E quando Moisés contempla esta cena, ele não tem um domínio próprio, ele não tem um autocontrole. E o que ele vai fazer? Para defender o hebreu, ele entra na briga. E quando ele olha à sua volta, ele está sozinho. Moisés, ele vai observar como não tem ninguém olhando para Moisés. Ele decide matar o egípcio e enterrar o egípcio na areia. E agora que ele enterrou o egípcio na areia, estava no meio do deserto. A expectativa e a crença de Moisés era: eu coloquei fim nessa história, eu encerrei este caso, ninguém viu, porque eu tomei cuidado de olhar se tinha alguém me observando. Ninguém estava me observando, eu enterrei o egípcio, deu tudo certo. Só que Moisés foi descoberto, e aquela pessoa que foi injustiçada começou a dizer: por acaso, Moisés, alguém colocou você para fazer justiça entre nós? A história chega em Faraó, e Faraó procura Moisés para matar. Moisés, ele sai do lugar onde ele estava, ele se esconde. E aqui eu abro um parêntese e digo a vocês que estão me ouvindo hoje aqui: não há nada que nós fazemos encoberto, escondido, que não será revelado. Vou dizer mais uma vez: não existe absolutamente nada que se faz escondido que não será revelado. Porque se aqui na terra ninguém vê, os olhos do Senhor estão em todos os lugares e Ele contempla todas as coisas. Não há nada, não existe possibilidade de nós tramarmos alguma coisa escondida. E aqui tem algo interessante que precisa ficar gravado em nossos corações. Nós vivemos um período em que há uma crise de valores. Nós vivemos um período em que há uma crise de identidade. As pessoas não estão mais valorizando as suas crenças, os seus ensinamentos, não estão valorizando aquilo que foi ensinado e empregado nelas quando elas ainda eram criança. A educação passada de pai para filho, o caráter passado de pai para filho. Muitos de nós estamos nos esquecendo disso e os valores estão sendo perdidos. Aí esta geração preocupa
preocupa-se muito com a reputação, o que as pessoas vão falar de mim. Imaginam que o que elas fazem escondido ninguém sabe, ninguém vai ver. Só que não existe nada escondido que o nosso Deus não consegue ver. Tudo vai ser revelado. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Que haja em nós um espírito de temor, que haja em nós responsabilidade, e quando Deus abrir o livro das obras, Ele poder dizer para nós: você foi fiel até o fim, então eu dar-te-ei a coroa da vida. Entra para o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Quem está guardando este dia, levanta a tua mão e dá glória a Deus mais alto que você já deu. Tudo será revelado. E aí viciamos em uma tônica, qual? Eu vou viver apenas aquilo que as pessoas, vou viver bem enquanto tem alguém me vigiando, vou viver bem enquanto tem alguém me olhando. Nós que servimos a Deus, nós que servimos a Cristo, precisamos entender: não existe nenhum momento que os olhos de Deus não estão sobre a nossa vida. E qual a consequência de nós agirmos com uma falta ou um desvio de caráter? É porque o que os seus amigos não vê, Deus, Ele vê. Ele vê todas as coisas. E as pessoas, elas estão vivendo como se não houvesse uma prestação de conta. Elas estão vivendo como se não será descoberto tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra. Muitos de nós estamos vivendo como se os nossos pecados ou o que nós fazemos em oculto ninguém viu, então não haverá nenhum problema. Mas Deus conhece o nosso caráter. Deus sabe o que nós fazemos quando nós estamos distante dos olhos das pessoas que nos cercam. O problema de agirmos com falta de caráter, em oculto, escondido, é que nós teremos uma prestação de conta, um juízo imediato ou não. Algumas pessoas serão reveladas imediatamente, e o seu pecado, o seu erro, a sua fragilidade, o seu desvio de caráter será exposto imediatamente. Outras pessoas não será exposto imediatamente, e é sobre este juízo não imediato que eu quero dar luz aqui hoje, para que você tenha uma clareza quanto a isso. Quantos de nós olhamos para algumas pessoas que estão fazendo tudo errado, e a gente fala o porquê que ele está fazendo errado e está dando certo, o porquê que ele está fazendo errado e está prosperando, o porquê que ele está fazendo errado e está conseguindo conquistar. Ele pode estar conseguindo conquistar, ele pode estar conseguindo avançar, mas haverá um dia de prestação de conta. E quem conhece e serve a Deus precisa entender: nós não estamos servindo a Deus para desfrutarmos de coisas boas apenas nesta vida. Aliás, Jesus Cristo não morreu na cruz para que eu tenha uma vida boa aqui na terra. Ele morreu na cruz para me dar o direito do pecado não me dominar e eu alcançar os céus de glória naquele grande dia. Levanta a tua mão direita para o céu, levanta a tua mão esquerda também. Enquanto eu libero esta palavra, quem quiser ir recebendo é só ir dando glória a Deus para receber. Vale a pena permanecer exatamente em fidelidade a Deus, vale a pena permanecer exatamente no local onde Deus te plantou, porque todas as pessoas à sua volta podem lhe chamar de bobo, dizer que você está sendo uma pessoa que não tem um raciocínio lógico, que você não está sendo esperto, mas no dia que a trombeta tocar, você será arrebatado e vai morar com Jesus nas mansões celestiais. Quem pode aplaudir a esse Deus? Deu glória gostoso para Ele, deu aleluia de vitória ao Senhor.
com a prosperidade dos ímpios. Eu não devo me alegrar com a prosperidade daqueles que vivem num desvio de caráter. Ainda esta semana, no nosso discipulado, eu conversava com alguns irmãos e um irmão disse algo muito interessante: pastor, as coisas com Deus sempre é mais difícil, as coisas com Deus sempre é mais trabalhosa. E é mesmo. Quando você está fazendo certo, sempre você vai ter mais dificuldade em todos os âmbitos da vida, porque você deseja fazer o certo, você deseja andar no caminho certo, e não é apenas com Deus. Observe, até na sociedade, quando você quer fazer as coisas tudo certinho, você enfrenta uma burocracia tremenda, só porque você está fazendo certo. Há uma pressão nos nossos dias para motivar crentes e não crentes que o errado compensa. Há uma pressão nos nossos dias para motivar crentes e não crentes que não vale a pena fazer o certo, vai dar muito trabalho. Mas você, meu irmão, que tem a mente renovada, o caráter transformado, precisa entender: a sua recompensa não virá aqui da terra, seremos recompensados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele grande dia. Fazer o certo. E as pessoas, elas não percebem o quanto de benefícios que nós temos. As pessoas não percebem o quanto de riqueza que nós temos quando permitimos ter o nosso caráter moldado e mudado pelo Senhor Jesus. Irmãos, é algo tão extraordinário, é algo tão poderoso quando nós estamos fazendo as coisas exatamente da forma que Deus quer que nós façamos. Nós podemos dizer o que o apóstolo Paulo diz: ora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você já deve ter ouvido aquela expressão, meu pai sempre dizia ela, quando a gente estava passando em uma estrada e tinha uma blitz da polícia, meu pai ia tranquilo e a gente, criança, ficava desesperado vendo aqueles policiais armados, e meu pai sempre dizia: quando você não deve nada, você não teme nada. Quando você está com a consciência tranquila, você anda de cabeça erguida. E a igreja de Cristo precisa sim cuidar da sua reputação, mas também ter um caráter transformado. Ninguém está me vendo, mas eu tenho caráter, eu tenho a mente de Cristo, e o diabo não terá legalidade de acusar a minha vida, porque eu fui transformado pelo Evangelho, eu fui transformado pela palavra. Quantos já foram transformados? Levanta a tua mão e dá glória a Deus de vitória. Não adianta viver achando que não será revelado aquilo que você faz em oculto. Levanta a mão e diga: tudo será revelado. Diga com mais autoridade: tudo será revelado. Fala mais forte: tudo será revelado. Tudo será revelado. Eu lembro de uma história que eu li não tem muito tempo, de dois irmãos, que um dos irmãos havia quebrado uma louça que a mãe muito gostava, e a mãe, como em toda casa, ela divide a tarefa entre os filhos. E esse irmão, que viu que o outro que quebrou a louça juntou tudo, todos os cacos, jogou fora, e ele falou: fica calado, não conta para a mãe que eu faço tudo que você quiser. Aí o irmão disse o seguinte: então vamos fazer assim, todas as vezes que for meu dia de arrumar a cozinha, é você que vai arrumar a cozinha. E ele ia arrumando a cozinha. Primeira semana deu certo, só que a partir da segunda semana ele já começou a achar ruim. Todo dia eu, você não faz nada. E sempre que ele dizia que não ia fazer, ele lembrava: olha que eu conto para a mamãe, foi você que quebrou a louça dela. Olha que eu falo para a mamãe que foi você. Olha que eu vou contar para ela. E quando ele era ameaçado, ele ia lá e fazia, arrumava a cozinha.
que ele decidiu? Vou contar para minha mãe, foi eu que quebrei essa cesta dela. Ele contou para a mãe dele. E ele, achando que viveria uma consequência, a mãe dele falou assim: ó, eu nem dei falta da louça, então ok, não tem problema não, meu filho, tá tudo certo. E o outro irmão não sabia. E quando chegou no outro dia que ele falou: você está arrumando a cozinha no meu lugar, ele disse: vou arrumar não. E ele falou: vou contar para minha mãe. Chegou atrasado, eu já falei para ela já sabe que foi eu que quebrei. E é exatamente isso que os nossos pecados e as nossas falhas escondidas fazem. O diabo fica nos acusando o tempo todo, dizendo: Deus não vai te atender porque você fez isso, lembra? Deus não vai te ouvir porque você fez isso, lembra? Mas quando você decide vir a Deus, pedir perdão, confessar os seus pecados, Ele te perdoa. E quando o diabo vem, você pode dizer para ele: chegou atrasado, eu já fui perdoado pelo sangue de Cristo, eu já fui perdoado pela glória de Deus. Os perdoados, levanta a tua mão e dá glória a Deus de vitória aí bem forte. Não há absolutamente nada, não há pecado oculto que não será revelado. Não há nada que se faça escondido na terra que não será revelado. E às vezes nós olhamos para todos os cenários e dizemos: será que Deus não está vendo isso? Ele está. E pode ficar tranquilo, haverá um juízo de Deus. Tudo será revelado. Uma prova clara e cabal disso: olha para a nossa política. De alguns anos para cá, tudo ficou exposto. Todo mundo está sabendo de tudo. Não é só na nossa política. Olha no seio cristão, quantos pastores que os pecados deles foram revelados. Estava escondido há tempos, estava escondido há anos. Só que não há nada que se faça em oculto que o nosso Deus não sabe, e Ele vai trazer à tona todas as coisas. Mas eu quero profetizar sobre esta igreja hoje: Deus limpará o nosso coração, andaremos em retidão, andaremos em santidade, e nada nem ninguém terá poder de acusar a nossa vida. Nós fomos transformados para a glória do Deus de Israel. Quem pode aplaudir Jesus aí por esta palavra? Aplauda dando glória, aplauda dando aleluia. Nós temos um Deus que tudo vê, Ele está vendo todas as coisas. Não adianta, tudo será revelado. Alguns de nós sofreremos um juízo imediato. Deus irá expor, Deus trará à tona aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos tendo de desvio de caráter em oculto. Outros não será de maneira imediata, mas não se engane, tudo será revelado. Eu quero dizer para você: viva uma vida reta, faça as coisas de maneira coerente, viva a sua vida não deixando oportunidade para que o diabo lhe acuse diante dos olhos das pessoas. Seja o mesmo que você seja quando as pessoas não estão te vendo. Tenha caráter, viva como Cristo nos instruiu na sua palavra, com temor, com decência, com prudência. Pastor, mas eu estou fazendo certo e está dando tudo errado para mim. Você acha que está dando errado, mas no final você vai olhar para trás e vai entender: valeu a pena eu ter sido fiel. Deus justificou a minha vida e eu tenho razões para dar glória ao nome do Senhor. Você que crê nesta palavra, fica de pé dando glória a Deus mais alto que você já deu.